Caros seguidores, caros ouvintes do programa Inclusive, como de hábito, a gente sempre está trazendo uma edição para vocês para falar de longevidade, para falar da pessoa com deficiência, para falar de saúde, para prestar serviços aos nossos seguidores e ouvintes. Enfim, a gente está vivendo um mundo completamente diferente, né? Dizem que as pessoas mais velhas costumam dizer isso, mas eu acredito que hoje os jovens também estão percebendo que o mundo mudou muito. E, diante de mudanças, a gente vem tendo também muito mais doenças, muito mais depressão, muito mais ansiedade, enfim. E para falar um pouco de benefícios de um projeto que chama Tudo Azul, para falar de arte terapia e arte educação, a gente convidou a Silvia Queiroz. Silvia, tudo bom com você? Oi, muito prazer em conhecê-la aqui e também um oi muito cheio de alegria para todos que estão aqui nos ouvindo. Está tudo bem, tudo azul. Silvia, deixa eu te falar, você é arte terapeuta e arte educadora. Conta só um pouquinho antes da gente começar a entrevista do que você já fez, entendeu? Tá. Na verdade, a minha formação iniciou como artista plástica. E já no tempo da faculdade, eu me formei na FAAP, eu sempre tive um olhar muito cuidadoso às pessoas, às crianças e o público em geral. Então, eu acabei me especializando em comunicação visual, mas eu acho que eu usei mais a comunicação, em separado a comunicação e a parte do visual, para poder enxergar as pessoas por dentro, que eu acho que é aí que começa a nossa conversa, né? Enxergar as pessoas com um olhar diferenciado, com muita humanidade, e no decorrer da minha jornada profissional, com a área de arte e educação em especial, eu fui parar no Hospital Albert Einstein. E ali eu comecei uma jornada também voltada à saúde. Então, eu comecei a utilizar o meu conhecimento da faculdade e outros que eu fui adquirindo, como também a área de brinquedoteca, a área de entretenimento e lazer, e levei isso para dentro dos hospitais quando eu me deparei com diversas patologias, sendo a arte educadora, uma artista, também formada em teatro, e eu comecei a contar histórias dentro da UTI, também na brinquedoteca, nos leitos, e fui percebendo que, independente da situação de cada pessoa, todos precisavam desse é, remédio que é o humor, o amor e as atividades. E aí, então, eu fui estudar arte e terapia, porque eu também entendi que quem cuida do outro tem que se cuidar, e eu fui amadurecer os meus conceitos voltados à arte. Eu fiz arte terapia junguiana e fui estudar mais a fundo para conseguir realmente trabalhar com aquele conteúdo que emergia das pessoas na utilização da ferramenta da arte. Arte, expressividade, artes plásticas, materiais diversos, argila, massas, né? E o teatro, imagem, histórias, e nesse caminho. E, Pode falar. não, e por fim, mais atual, até mesmo porque eu comecei a trabalhar com os idosos, que eu acho que é um caminho também muito necessário, a gente também tem o olhar, né, de se dedicar a esse público. Eu fui estudar mais a fundo ainda, porque o estudo nunca termina, né? E eu fui estudar a parte de terapia ocupacional. Então, tudo isso convergindo para que a gente possa dar um atendimento adequado às pessoas. Ah, entendi. Tudo isso começou mais ou menos em que ano? Há uns 10 anos, 5 anos, 20 Então, anos? tem muito tempo, eu já estou com 56, porque o tempo passa, né, para todo mundo. E isso começou logo depois que eu me formei.
em 1989, né? Eu me formei, e aí tudo vai amadurecendo, né? Pós, faculdade. Muito bem, no começo aqui da apresentação eu falei que o mundo mudou, né? Imagina de 89 para 2024 o que já aconteceu, né? Quanta Sim. coisa aconteceu, principalmente quando a gente para pensar na população idosa, na população com Uhum, deficiência, que também é a população aqui que a gente dedica as edições do nosso programa, né? Por quê? Porque falar de inclusão hoje, inclusão social, tanto dos 60 a mais, né, que são os idosos, agora tem até uma nomenclatura 60 a mais, né? E uhum. falar da pessoa com deficiência é cada vez mais necessário. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que desconhecem essas populações ou fingem que elas não existem, né? É, E aí, me conta uma coisa, que metodologias você aplica para tornar essas disciplinas produtivas entre os participantes? Antes, eu tinha falado do projeto Tudo Azul. Acho que é melhor você falar primeiro do projeto Tudo Azul, porque tá, ele é dele que parte a metodologia, é sim. dele que você tem participantes. Eu quero saber se você vai em domicílios, Uhum, se você vai em hospitais, se você vai em empresas. Conta um pouquinho para gente. tá. Então, o Tudo Azul nasceu, e é até muito curioso, porque quando a gente fala dos idosos, adulto mais também, né, que é outra nomenclatura, o adulto mais, é, a gente lembra, né, da nossa meninice, de momentos, assim, importantes, especiais da nossa infância. E o Tudo Azul, ele nasceu para eu homenagear o meu avô, né, materno. Quando eu era criança, a gente brincava muito, eu sempre fui uma menina que brincou muito. Como eu fui professora também há muitos anos, eu era professora brincando, depois eu fui professora de verdade. E o meu avô era o meu melhor aluno, e a gente brincava demais. E ele tinha uma forma de me cumprimentar que era não só a mim, como as minhas irmãs, somos em três irmãs, e ele falava, tudo azul? E a gente, imbuída com aquele sentimento muito amoroso, se não estava, a gente ficava, porque era impossível não ficar bem ao lado dele. Então, quando eu resolvi montar esse projeto, eu resolvi fazer uma homenagem para ele. Então, o Tudo Azul, ele nasceu desse amor, e a palavra azul também, eu acho interessante dar essa conotação. Eu sou uma pessoa que estudei muito a área de brinquedotecas, né? Eu até trouxe aqui, tem um livro que fala a respeito do brincar e as brinquedotecas, e esse livro também eu homenageei uma fada azul, que é a mãe das brinquedotecas, que também está sempre aqui, eles devem ser amigos no céu, né? E ela chama-se Pedagoga Nilce Cunha. Então, o Tudo Azul acabou tomando uma dimensão de homenagem em relação a duas pessoas que são extremamente importantes para mim. Então, levar o Tudo Azul, que eu vou explicar o que é, eu já sei que ele já vai com essa alegria, né? Eu personifiquei muitos anos a boneca Emília, então eu digo que o Tudo Azul leva pirlim pim pim aonde quer que eu vou. E o Tudo Azul, na verdade, ele trabalha com estimulação global cognitiva. Depois de um tempo e também na minha maturidade, eu comecei a perceber que o etarismo, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e bem da verdade, Rosa, eu entendo que ainda a gente tem isso muito forte na sociedade. E eu mesma percebi que alguns trabalhos que eu estava fazendo, eu também já não estava mais conseguindo trabalhar na mesma potencialidade que antes. Não por questões físicas, cognitivas, nada disso, mas o próprio mercado. E aí eu falei, bom,
para e vamos montar algum trabalho bacana. Então, assim, a gente sempre pode ressignificar e entender que tudo aquilo que a gente estudou, a gente pode levar para um novo público. E eu resolvi trabalhar com os idosos, porque eu pensei assim: bom, se eu, de certa forma, estou velha para o mercado, em parte, a quem eu posso estar nova? E aí eu pensei: ah, tudo azul, vou trabalhar com as pessoas idosas. E desde então, eu comecei a atender em casa-dia, com contação de histórias. Depois, eu fui trabalhar num centro de convivência para idosos. Agora, atualmente, eu trabalho numa casa de repouso, que chama Solar Soberano, que fica nas minhas imediações, aqui na Vila Monumento. É uma ala feminina, nesse caso, e trabalho, sim, em domicílio. Tenho duas clientes. E como funciona? Eu faço uma anamnese, eu entendo uma anamnese como arte terapeuta. Eu acho que é importante também deixar claro que todo o trabalho que eu faço, eu tenho o apoio multidisciplinar, porque a gente tem que saber o limite de cada trabalho. Então, eu faço uma anamnese, eu solicito uma conversa, né, se necessário, com o médico, peço esse apoio, né, e converso também com algumas pessoas para eu entender que tipo de programa que eu posso montar e que ele vai ser eficaz para eu poder estimular tanto a parte cognitiva como a parte física, porque eu entendo que tudo é um conjunto para a gente poder exercitar o corpo e o cérebro. Então, a gente vai trabalhar em cima da função cognitiva e motora, a gente vai trabalhar com as informações sensoriais, a gente vai trabalhar com atenção e memória, com a parte visual, a gente vai trabalhar com equilíbrio e coordenação. Então, tudo isso eu planejo atividades básicas, aonde eu trabalho com arte, com as massas, argila, tinta, lápis de cor, construções de recorte e colagem, trabalho a parte de coordenação motora, né? Então, também tem essa parte. Tenho formação em yoga, eu sou uma praticante de yoga, então eu trabalho com alguns exercícios também de respiração, trabalho com a musicalidade. Então, eu vou montando o meu programa de acordo com aquilo que eu percebo nesse meu cliente, nesse meu paciente, muitas vezes, da potencialidade que ele tem. Eu vou dar um exemplo: um paciente que tem Alzheimer, né? Então, eu sei que ele tem a lembrança da memória passada. Então, é aí que eu vou entrar primeiro. Eu preciso torná-lo feliz, eu preciso torná-lo ativo, ativar essa memória, trabalhar também o bom humor dessa pessoa para que ela não se iniba e não se sinta mal e não lembrar. Porque, caso contrário, a minha proposta realmente, né, de atingir o coração e a mente dessa pessoa não vai ser eficaz. Então, eu tenho, acho que o diferencial do Tudo Azul é ter um olhar global. O que a mais, né, eu posso fazer é o que, o como e o para quê. Muito bem. Os benefícios, você falou alguma coisa já, né? Os benefícios Sim, que os seus programas trazem. Você tem alguma coisa a mais para complementar a respeito desses benefícios? sim, tenho. Na verdade, a gente, com tudo isso, a gente consegue prevenir doenças também, né, neurodegenerativas, acho que isso é super importante. A gente pode trabalhar também em cima da ansiedade, da depressão, melhorar a função cognitiva, a memória, a atenção. Por exemplo, trabalhos que eu faço a domicílio, eu tento trazer a realidade da pessoa. Então, atividades também que trabalham a questão do espaço. Então, como a gente deve andar
nesse espaço físico da casa, o passo a passo, enumerar, por exemplo, o jogo do café, né? Então, como é que uma pessoa faz o café, como é fazer esse café, como que é essa receita, como eu consigo, através das atividades também, me preocupar com a segurança, né, dessa pessoa na sua situação cotidiana, junto com a sua família. Então, sempre trabalhar junto com a família também e a potencialidade dela. Isso cognitivo. E na parte física, eu acho que também é importante a gente perceber que a gente pode trabalhar a expressão emocional, trazer memórias, como, por exemplo, até trouxe aqui uma estrelinha que tem uma textura, e aí eu tenho sempre o elemento surpresa, então eu tenho uma maleta, né? Por exemplo, que está aqui, e aí nós vamos tirando as coisas da maleta, e isso tudo vai remetendo a ideias. Então, assim, essa estrela traz que lembrança? Ontem eu fiz uma atividade numa casa de repouso e uma senhora que tem Alzheimer trouxe estrela d'alva. E aí a gente ter esse jogo de cintura e a flexibilidade de vamos tocar a música Estrela d'Alva, para que as coisas todas estejam conectadas. O nosso cérebro, ele precisa desse exercício. Então, os próprios clientes, os próprios pacientes, eles dão as dicas da própria atividade. A gente leva uma atividade, mas muitas vezes você constrói uma nova. Então, a gente tem que estar preparado para a demanda, para aquilo que vai emergir desse paciente. E que outra estrela? Aí uma outra paciente, estrela do mar, né? E aí a gente vai construindo uma situação nova, que é a construção do grupo. Trabalho em grupo é diferente do trabalho individual, cada público tem a sua particularidade, a gente tem que ter um olhar atento a cada um deles, para que seja um momento que eles saiam melhor do que entraram. Sair melhor, né? Essa é o grande desafio, né? Sim. Diante do que a gente está vendo hoje, o que você diria assim como uma mensagem para quem ainda não encontra caminhos, Uhum. alternativas? A gente tem que, Sim, assim, a gente tem que até correr um pouquinho aqui com o tempo, tá? eu sei. Eu queria que você deixasse essa mensagem baseado no que a gente está vendo, na nossa realidade, né? Sim, Aumento mesmo de depressão, de ansiedade, de Alzheimer, de sim. doenças cognitivas, enfim, parece que a sociedade é um pouco mais doente mesmo. Uhum. Então, eu penso que realmente a gente enfrenta desafios, preconceitos, muitas vezes um atendimento à saúde precário, não é todo mundo que tem a sorte, né, de ser atendido tão prontamente. É, também muitos, né, encontram-se em vulnerabilidade, então são esquecidos. As casas de repouso são muito caras, eu acho isso muito complicado. Também tenho pais idosos. Ter cuidador em casa também é muito caro. Então, eu acho que a gente ainda precisa de muito apoio, né, de política pública e se engajar com movimentos que existem. Eu acho que tudo está em construção, não é que não existe nada. Já participei de vários eventos onde se fala a respeito, mas eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que nós somos ainda bebês. Precisa de muito mais, porque depois, na prática, né, é bem complicado você tirar também um idoso da sua casa, do lugar onde ele se sente ali protegido, e você
colocá-lo numa casa de repouso, que por mais que você saiba que para ele é o melhor, né? Aí existem os dois lados, né? Para quem é o melhor? Então é um assunto assim muito mais amplo, né? Mas o que eu acho que eu posso deixar aqui registrado, né, que me deixa tranquila, é que todas as pessoas percebam que o envelhecimento ele é um processo natural, como é de uma borboleta que está no casulo, eu adoro borboletas, e elas precisam voar. Então, a gente precisa aceitar os ciclos, né? Cada fase, com muita gratidão e com muita compreensão, e não e se preparar para esse envelhecimento, né? Então, nós que ainda não estamos tão à frente, então o que nós podemos fazer? Alimentação, atividade física, né, boa saúde mental, se preocupar com os seus exames preventivos, né? Então, o que todos nós podemos fazer para que a gente possa, né, chegar nesse lugar é, da melhor forma possível. E aí, eu escrevi uma poesia que eu gostaria de passar para as pessoas, que foi do meu tempo, no meu belo tempo de 26 anos, personificando a boneca Emília. Então, em parte, foi ela também que escreveu. Então, fica aqui, né, o meu recado, que é assim: envelheci, e daí? Os pássaros ainda cantam, as borboletas ainda voam, as flores ainda exalam o perfume. Será que eu envelheci mesmo? Ainda tenho minhas memórias. E mesmo que se apaguem, ainda são minhas. Os meus remendos são minha coleção, a favorita, porque ainda trazem a minha história, de quem eu sou e sempre serei. Envelheci? E daí? Meu coração ainda pulsa, continua não sendo de banana, não. Sonhos em minhas macelas ainda existem. Envelheci, mas aprendi, estou aprendendo, aprenderei com vocês. Vocês estão aí? Realidade ou imaginação? Por mim, mesmíssima, a Emília desse meu jeito de ser. Emília do bem, faz o bem. Seja pirlim-pim-pim, seja feliz, porque a graça da vida é a própria vida, que é uma graça. Muito bem, Silvia. O seu Instagram é Silvia Queiroz? Silvia V. Queiroz. Silvia V. Queiroz. Eu agradeço Isso, a sua entrevista, certo. que os nossos seguidores e ouvintes busquem encontrar com você, te chamar, contatar, para que Sim. elas tenham a oportunidade de saber como você trabalha, porque a gente precisa Uhum. de muitas Silvias. Obrigada, e de muitas rosas, para dar a oportunidade de eu estar aqui. E agradeço ao Marco Antônio também, né? Ah, sim, o Marco Antônio Rossi, né, que é um dos diretores da Mega Isso, Brasil Comunicação. Obrigada, isso. e caros ouvintes e seguidores, essa foi uma edição especial aqui do programa Inclusive, o programa Inclusive que assume um compromisso de trazer aí edições que tratam de longevidade, saúde e sociedade. A gente se vê numa próxima edição.